Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui para poder falar do que para mim é o melhor modelo de TV custo-benefício da Samsung em 2021 para usar tanto no Xbox One S como também no PS4 Slim, e é o modelo TU8000. Para começar, vale destacar que a TU8000 está disponível de 50 polegadas até 82 polegadas. E não, você não ouviu errado, não existe versões inferiores a esse tamanho aqui. E ela foi lançada no ano de 2020 para poder substituir o modelo do ano de 2019, que foi a RU7100, que curiosamente já apareceu aqui no canal também. E dito isso, eu preciso mencionar a história por trás desse vídeo bem rapidamente só para vocês entenderem. Normalmente, eu uso TVs como monitor para poder usar de espaço de trabalho, porque eu preciso de muito espaço hábil na tela para poder trabalhar mesmo. E o que aconteceu aqui foi basicamente que eu passei a usar a RU7100, mas ela deu problema, então eu precisei substituí-la e pensei na TU8000, porque para trabalhar eu não preciso de um alto desempenho na TV e custo-benefício é basicamente o que eu estou precisando. Então a TU8000, como uma suposta evolução da RU7100, me atenderia, e foi aí que eu decidi comprar ela. Só que como extra, eu passei a usar o Xbox One S e também o PS4 Slim só para poder ver como é que ela ia se desempenhar. E os resultados são interessantes e resolvi compartilhá-los aqui com vocês, beleza? Só que antes da gente compartilhar, eu preciso mencionar uma coisa. Para poder desenvolver esse raciocínio, a gente vai basicamente fazer comparativos entre os dois modelos também, só para a gente poder ver o que a TU8000 consegue entregar, que a RU7100 não conseguia, e assim ajudar talvez pessoas que estejam pensando em trocar a RU7100 por uma TU8000. Então, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? E agora, com tudo isso dito, a gente vai ver se vale a pena comprar a TU8000 em 2021 para poder jogar o Xbox One S e talvez o PS4 Slim. Não é muito difícil falar da TU8000 em 2021, a julgar que ela se trata de uma TV de custo-benefício que mesmo assim proporciona uma resolução em 4K, o que logicamente faz dela uma TV com limitações e por isso menos tecnologias quando comparada ao que temos hoje em dia para poder jogar o PS4 e o Xbox One, levando em consideração, é claro, que a variedade de TVs de alto desempenho tem aumentado cada dia mais. Mas mesmo que ela tenha vindo para poder ocupar o lugar da anterior, que é a RU7100, e na teoria os resultados não sejam muito significativos, na prática a gente encontra pontos muito interessantes e que merecem ser destacados. Para uma ambientação geral, só para vocês entenderem o que essa TV é capaz de fazer, vale ressaltar que ela pega recursos de TVs do segmento topo de linha da Samsung, e posso dizer isso com propriedade porque tenho a Q80R, que por sinal já apareceu aqui no canal, e com isso o resultado é mais do que satisfatório. E vou mencionar 3 pontos que eu achei mais interessantes, tendo em vista o segmento que ela busca se enquadrar, que é o de custo-benefício. Começando pela espessura da TV. No design, aqui é onde encontramos a principal diferença entre o modelo de 2019 e a TU8000. A TV tem bordas quase que uniformes com a tela, com um acabamento bem discreto. Se você costuma jogar com o brilho da imagem equilibrado em um ambiente escuro, que por sinal é o recomendado, essas bordas se tornam quase que invisíveis e o nosso foco acaba sendo inteiramente no que a tela está apresentando pra gente. Isso, para jogos principalmente, aumenta muito a imersão e era o tipo de elemento que víamos apenas em TVs mais caras, o que felizmente não é mais o caso. Agora o objetivo da Samsung tem sido também apresentar um objeto decorativo além de funcional, e deu muito certo. Já para quem tem o hábito de deixar a TV sempre ligada, é interessante destacar que esse tipo de acabamento também acaba influenciando no modo ambiente, que veio das TVs topo de linha e agora está aqui também. Com as bordas mais finas, a TV se acopla à parede caso seja do seu interesse e parece facilmente um quadro, e é interessante ver esse tipo de coisa, porque acaba se tornando um objeto para decorar o seu ambiente. Mas a cereja do bolo é que ela acompanha um microfone no controle remoto, uma característica que definitivamente não se apresentava nas TVs mais baratas, e a TU8000 tomou para si, então um ponto para ela. O comando de voz ainda tem muito o que melhorar, e isso é um fato. Pedir para Alexa, para assistente do Google ou para Bixby realizarem alguma tarefa é algo um tanto desgastante às vezes. Mas ainda assim é um recurso muito interessante de ser visto em uma TV desse tipo de segmento, que busca proporcionar um preço mais atrativo. Mas com tudo isso dito, agora vamos sem muita conversa ver o que de fato ela consegue proporcionar pra gente com os jogos.
E a primeira surpresa que a gente tem quando a gente compra a TU8000 está na nomenclatura dela, que agora recebe o nome de Cristal UHD. Mas calma, isso não tem nada a ver com o painel dela, ele não recebe a influência de cristais nem nada do gênero. Cristal é o nome do processador, e de quebra a Samsung parece ter usado isso como marketing para que assim que a gente acabasse de ler, a gente automaticamente associasse a qualidade de imagem em si. Mas não é o caso. Só que tem uma coisa muito interessante na qualidade de imagem que esse processador consegue fazer, que é o upscaling. Só que não se trata de upscaling de textura, como é o que a gente costuma ver em modelos de alto desempenho da marca. Aqui a gente está encontrando um upscaling de bits nas cores das imagens. Então a gente vai ter uma melhor performance nas cores em si. Ele vai automaticamente fazer o upscaling dos bits para a gente ter cores melhores, mais vivas e mais separadas umas das outras e assim encontrar uma coerência e consistência maior na imagem. Mas não, é importante destacar que não se trata do upscaling de textura, como a gente encontra em modelos mais caros, beleza? Isso precisa ficar muito claro. Mas ainda assim, o resultado é bem interessante e diria que é até impressionante, porque realmente consegue melhorar a imagem de muitas coisas que rodam em 1080p e coisa do tipo. Então, com o processador fazendo isso, a galera que se dispõe a usar um PS4 Slim ou um Xbox One S pode ficar satisfeita com o que vai encontrar aqui, porque a TV realmente faz um bom trabalho em resoluções inferiores ao 4K, mesmo com suas limitações. E sobre esses consoles, é importante destacar que ela traz um modo chamado de modo jogo, e nesse modo jogo, ela consegue entregar algo próximo dos 10 milissegundos como tempo de resposta. E para quem curte jogos competitivos, por exemplo, isso faz uma boa diferença por conta do imediatismo em que a ação do personagem acontece na hora que você executa o comando. Acompanhado disso, o modo também veio com um recurso chamado de Game Motion Plus, que você pode ativar ou desativar, fica a seu critério. Só que para falar desse recurso é importante destacar que essa TV traz um painel de 60 Hz, o que a grosso modo quer dizer que ela consegue entregar jogos em 60 quadros por segundo no máximo. E no caso do PS4 Slim e do Xbox One S, isso não é um problema, já que a maioria dos games nem chegam a isso. Mas a responsabilidade do Game Motion Plus é basicamente emular ou simular imagens que estejam correndo numa velocidade maior do que originalmente elas estão, para dar uma sensação de mais fluidez, o que basicamente é passar a sensação de duplicar a performance original do jogo. Então, se ele está rodando em 30 quadros por segundo, a ideia é que ele chegue até os seus olhos em 60 quadros por segundo. Só que honestamente, na prática, pelo menos nesse modelo de televisão, o resultado são imagens que parecem meio arrastadas e não me agradou muito. Por isso eu prefiro deixar desligado. Mas de uma forma geral, a TV conseguiu me impressionar pelos resultados finais de imagens nos jogos e com as possibilidades de configurações, mesmo com o modo jogo ativado, porque normalmente o que a gente encontra são TVs que apresentam esse tipo de recurso, mas elas te limitam na hora das configurações. E não é isso que a gente encontra aqui. Mesmo com o modo jogo ativado, a gente ainda consegue mexer em bastante coisa. E tô surpreso com ela também, porque ao que se encontra de informações, suas especificações não se diferem muito do modelo de 2019, que é a RU7100, mas durante o meu uso pessoal, consegui encontrar diferenças de qualidade que, mesmo não sendo gritantes, são perceptíveis e entregam uma experiência mais consistente e agradável do que o modelo anterior de uma forma geral. E ao falar disso, automaticamente eu preciso falar das cores e do contraste dessa TV. E sinceramente, não sei se essa melhora se deve à mudança de processador, que justificaria esse melhor desempenho visual, mesmo com as poucas diferenças técnicas, mas é fácil dizer que, mesmo não sendo equiparável a uma TV QLED, por exemplo, a TU8000 entrega cores muito boas com um nível de contraste mais do que satisfatório para o segmento, controlando muito bem as áreas coloridas. E para perceber isso, me atento muito aos tons verdes e amarelos, que normalmente são as cores que as TVs têm mais dificuldade de representar um grau de realismo e acabam deteriorando a qualidade de imagem. Por isso, nas topos de linha são elementos usados para o marketing. Qualquer propaganda que você for ver de uma topo de linha vai ter uma imagem que usa de tons amarelos ou tons verdes para poder chamar a atenção. Mas independente disso, o resultado dessa TV, mesmo com o estilo de cores mais saturadas da Samsung, que é basicamente uma marca registrada dela, é muito bom, principalmente julgando pelo foco do produto. E se ainda assim, mesmo configurando o tom de cor, você estiver achando que ela está apresentando uma saturação muito elevada, você pode mudar a imagem para o padrão de filme, que aí ela vai se focar no realismo mesmo, para poder te entregar uma experiência mais natural. E um outro ponto que recebeu atenção e também aprimoramentos por parte da Samsung quando a gente compara com o modelo RU7100
foi o brilho. Aqui, quando a gente eleva o limite do brilho, nitidamente percebemos que a qualidade da imagem não se perde, coisa que acontecia com a RU 7100. Quando você aumentava o brilho da imagem lá, você nitidamente percebia que ela ia ficando esbranquiçada demais e distorcia toda a imagem em si, atrapalhando a experiência. Aqui, dependendo do jogo, eu costumo aumentar o brilho no máximo e não perco qualidade de imagem. O pico do brilho poderia de fato ser maior e a gente encontra isso em TVs de alto desempenho, mas ainda assim não é algo que chegue a atrapalhar se você souber configurar. E isso influencia diretamente no nível de preto dessa TV, que precisa do auxílio de um bom brilho para poder atuar de uma forma bem eficaz. E ao falar do nível de preto da imagem, preciso destacar que ele melhorou de uma forma geral, mas isso não se deve pela qualidade do elemento em si. Aqui não temos recursos como Local Dim ou Direct Full Array, que são recursos que trabalham justamente em cenas mais escuras nas TVs mais sofisticadas, controlando os níveis de preto para que a gente não perca detalhes. Na TU8000, o nível de preto continua sendo satisfatório, mas você precisa perder um tempo configurando, assim como era na RU 7100. A diferença é que nesse modelo a gente encontra um brilho superior e que não dá muita margem para perda de qualidade como acontecia no modelo anterior. E acompanhado disso, também temos um elemento configurável chamado de detalhe de sombra, que é fundamental por trabalhar justamente nessas áreas mais escuras. Digamos a grosso modo que ele clareia ou escurece áreas sombreadas. É claro que isso vai muito do gosto, mas como eu gosto muito do resultado de tons pretos na composição da imagem, me dou o trabalho de configurar isso detalhadamente. E a configuração ideal que eu encontrei foi deixar o nível de preto no normal, ajustar o brilho um pouco para baixo junto com o nível das sombras, para poder realçar as áreas mais escuras. Até existem jogos que de fato se beneficiam quando a gente coloca o nível de preto no baixo, mesmo usando essa TV, e eu particularmente até gosto, mas ainda assim, em outros, ao menos para o meu gosto pessoal, a gente perde muitos elementos usando esse modelo aqui. Então, para não ficar toda hora configurando à medida que eu for mudando de jogo, achei esse meio termo e devo dizer que é mais do que suficiente para o que eu estou acostumado a usar. Mas se for do seu gosto, você pode fazer exatamente o contrário, porque ela te dá essa liberdade para configurar. Colocar o nível de preto lá embaixo e em seguida aumentar o brilho e o nível da sombra para poder tentar controlar as áreas escuras e não perder nenhum elemento visual. E com isso dito, posso dizer que é bem bacana ver a preocupação da empresa em entregar recursos completamente configuráveis, tendo a consciência das limitações da TU8000, principalmente para consoles, como o PS4 e o Xbox One, tornando ela uma TV mais do que suficiente para eles. Então meus conselhos finais, caso você decida comprar esse modelo de TV, são: evitem colocar a TV de frente para fontes de luzes, porque mesmo que o nível de reflexo também tenha diminuído com relação ao modelo anterior, a mudança não foi tão significativa e ele continua atrapalhando às vezes, então o ideal é que você deixe a TV fora dessa área de iluminação. Além disso, não esperem muito do HDR dela, principalmente em jogos que não usam o efeito tão bem. A capacidade dela gira em torno de 300 nits, que basicamente é o medidor do recurso, e isso é muito baixo. Para se ter uma ideia, a Q80T tem aproximadamente 1000 nits e a Q80R tem 1500. Isso não quer dizer que a imagem vai ficar ruim na TU8000 caso você ative o recurso, mas não são todos os jogos que vão ter um bom desempenho visual, então em alguns casos eu particularmente prefiro desativar e deixar na qualidade normal. E tentem também não se posicionar muito nas laterais da TV. Aqui, os ângulos de visão também melhoraram quando a gente compara com a RU 7100, mas a melhor experiência continua sendo tida se você usá-la a partir do ângulo central. Quando a Samsung TU8000 de 50 a 55 polegadas chegou no mercado, ela chegou na faixa de R$ 3.000 a R$ 3.500. Hoje em dia, facilmente a gente encontra por R$ 2.500 ou R$ 2.400, vai dependendo muito do local que você estiver pesquisando. Mas é muito difícil dizer se esse é um valor justo, porque no período de lançamento dela, a gente já estava vivendo essa loucura toda que o mundo está passando. Então é muito difícil ter um parâmetro comparativo. Com relação a padrões evolutivos, eu diria que existe de fato uma evolução, mas eu acho que se você tem a RU 7100, a experiência não vai ser completamente nova. Se você quer uma experiência completamente nova, meu conselho é que você parta para QLED ou para OLED, porque aí você vai ver uma diferença discrepante. Agora, se você pretende entrar no mundo do 4K com uma TV custo-benefício, ela é de longe uma excelente escolha tanto para jogar o PS4 como também o Xbox One S. Isso, é claro, se referindo aos consoles base, beleza? Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha servido de ajuda para vocês de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho
sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.